Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 1º de março de 2021. O Jornal da Manhã, edição regional de São José dos Campos está completando 11 anos. Parabéns, equipe. Hoje é o dia do turismo ecológico, também é aniversário da cidade do Rio de Janeiro, 456 anos. Dia Mundial da Oração. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, agora faz 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Foi lançado com sucesso o Amazônia 1, primeiro satélite nacional de observação da Terra desenvolvido pelo INPE em São José dos Campos. O lançamento ocorreu a 1h54 de ontem, direto da Índia. O Amazônia 1 fornecerá imagens para o monitoramento ambiental e da agricultura em todo o território nacional. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. INSS divulga calendário para a retomada das provas de vida. Governo de São Paulo antecipa calendário e começa a vacinar idosos acima de 77 anos nesta semana. Pindamonhangaba adia volta às aulas presenciais. Desemprego atinge mais de 13 milhões de brasileiros. São José amplia a vacinação em casa para idosos em várias regiões da cidade. Tecnologia 5G estará disponível em todas as capitais até julho de 2022. Ilhabela, no litoral norte, determina 100% da frota no transporte público e proíbe passageiros em pé. Palmeiras vence o Grêmio com 1 a menos e depende de empate para ganhar Copa do Brasil. E agora as manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre questões de saúde, as novas cepas do coronavírus que deixam as vacinas menos eficazes. Eu vou falar também sobre os médicos da minha cidade que assinaram um manifesto pró-tratamento precoce. Eu vou falar sobre a ministra Rosa Weber dando uma liminar em favor do governo de São Paulo para abrir leitos de UTI, embora o governo federal tenha posto 135 bilhões para isso lá em São Paulo, e um grande feito brasileiro que, no entanto, demorou. Satélite 100% nacional já está em órbita. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h01. Repita. 7:01. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h03. Repita. 7:03. E antes de começar o jornal, quero aqui parabenizar a equipe Rádio Jovem Pan aqui, a Giovana, o Sena, o Eloy, todo mundo que por aqui passou, os nossos colegas que já se foram para outras emissoras de rádio, buscar outros trabalhos também na vida, enfim, né? São 11 anos de sucesso. Não é fácil, não. Não é para qualquer um todo dia ter que acordar 5 horas da manhã, né, Giovana? Vir para a rádio. Ou 4h30, que é o meu caso. 4h30. E a gente sabe o quanto que isso depende do empenho de todo mundo, empenho de cada um. Então aí fica o nosso parabéns a vocês, aqueles que passaram por aqui, por esse microfone, aqueles que nos prestam serviços, enfim, né? Aos nossos colegas de trabalho, à nossa direção e principalmente aos nossos ouvintes, que são o principal fator para essa audiência há mais de 11 anos aí já. Mais já hoje completa 11 anos. Já hoje completam 11 anos. Ô, Clemente, é ruim acordar. Absoluta, né? É ruim acordar cedo, mas é muito bom ter a companhia, né, de todos que estão com a gente, que sempre mandam um bom dia, né, que sempre falam, tô ouvindo o Jornal da Manhã. Então, muito obrigada a todos, né, que nos ouvem. Aos nossos ouvintes que garantem o nosso sucesso durante esses 11 anos, né? Aliás, o Joel Cabral acabou de mandar bom dia aqui no nosso chat da transmissão ao vivo do YouTube. Bom dia, Joel. Muito obrigado pela audiência. O Joel, inclusive, junto com outros ouvintes, que os nossos ouvintes diários se sintam representados aí todos os dias acompanhando e sempre cumprimentando a gente aqui. E o bacana de tudo isso, nós temos o chat, nós temos também
também o nosso WhatsApp. O WhatsApp, sim. E mais o rádio, né? O rádio a pilha, o rádio do carro, enfim, né? Onde quer que você esteja, o nosso muito obrigado por esses 11 anos de sucesso, e só a gente que sabe quanto que é importante pra gente, inclusive, né? Por exemplo, o dia que precisa faltar, ou uma doença, ou alguma coisa, tem que faltar mesmo uma reunião pra fora, o que acontece, né? A falta que a gente sente do microfone, isso é impressionante. Só quem faz rádio sabe desta emoção, desta comoção que nos envolve, né, Eloy? Todos os dias você sem dúvida. Há mais tempo do que eu no rádio. Nosso pessoal mais antigo, né, lá do interior, dizia que rádio... Ô, cachaça mardita, que todo dia você tem que tomar um pouquinho, né? Eu acho que é assim, a gente faz com amor, isso é verdadeiro, né? E é por isso que é muito bom estar aqui. E a gente gosta disso, né? Gosta disso, É bom saber que a Rádio Jovem Pan, edição regional São José dos Campos, há 11 anos, deixa bem informado nossos ouvintes. E é bom também aqui citar o nome do Edson Goulart, que é o nosso diretor-geral aqui, que diariamente está acompanhando, orientando, olha, isso não está legal, ali precisa mudar alguma coisinha ali, e isso vem somar, né? Nós temos um diretor aqui que não é para bater, não é para brigar, e sim para ajudar a gente a fazer todos os dias o melhor jornal de rádio para os nossos ouvintes. E nos dá essa oportunidade. Sim, né? E aliás, só para complementar esse assunto, é uma coisa que eu sempre comento com todo mundo, então não é novidade, o nosso diretor, o Edson Goulart, é um empresário, óbvio, é o proprietário da emissora, óbvio, mas... do ramo, conhece muito. É isso que eu ia falar. Qual é a diferença? É que o Edson é um cara de rádio, a formação dele é rádio, então é diferente a gente conversar com ele. Vamos sacanear com ele? Vamos falar da idade dele, não? Não, aí não. Aí dá justa causa, aí o jornal amanhã acabou, né? Bora, a hora. 7h06. Repita. 7h06. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, divulgou na sexta-feira o calendário de retomada da prova de vida de aposentados e pensionistas. O cronograma abrange as provas de vida que tiveram vencimento entre março de 2020 e abril de 2021 e que estavam suspensas por causa da pandemia. Quem tinha, por exemplo, que fazer a prova de vida em março e abril de 2020 terá de fazer em maio deste ano. Já quem tinha que provar que está vivo entre março e abril deste ano para continuar recebendo benefício, terá de fazer isso em novembro. Na última semana, o INSS anunciou que aposentados e pensionistas que não fizeram a prova de vida entre março de 2020 e abril deste ano não terão seus benefícios bloqueados, mas eles devem ficar atentos agora ao calendário de retomada. Se não fizerem a prova de vida, terão os benefícios bloqueados. O governo de São Paulo regrediu a Grande São Paulo, que inclui a capital paulista, além das regiões de Campinas, Registro e Sorocaba, a fase laranja da quarentena. A regressão veta o funcionamento de bares e permite que restaurantes operem até às 8 da noite. Já as regiões de Ribeirão Preto e Marília, que estavam na laranja, retornaram à vermelha, na qual apenas serviços essenciais estão autorizados. Piracicaba foi a única a avançar e passou a fase amarela, que libera funcionamento de restaurantes até 10 da noite. As regiões do Vale do Paraíba e Litoral Norte continuam na fase laranja. Na última semana, o governo paulista anunciou a restrição de circulação em todo o estado das 11 da noite às 5 da manhã. A medida entrou em vigor na sexta-feira e deve permanecer até o dia 14 de março. O governo anunciou a antecipação do calendário de vacinação em todo o estado para idosos entre 77 e 79 anos, que ocorrerá a partir de quarta-feira, dia 3 de março. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos. Trânsito lento ali no quilômetro 207, na pista expressa. E também lentidão do 220 até o 224 na pista marginal. Esses pontos na altura de Guarulhos, por causa do excesso de veículos nesse momento. Tem lentidão também, já praticamente na chegada a São Paulo, ali no quilômetro 227, pela pista marginal. Também por causa do excesso de veículos. A rodovia Ailton Senna já tem lentidão também, vai do quilômetro 16 até o quilômetro 13 no sentido capital e por causa do excesso de veículos também. Corredor Ailton Senna Carvalho Pinto tem trânsito fluindo bem em ambos os sentidos. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, e também Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, ambas seguem com trânsito fluindo bem nesta manhã. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto tem tempo nublado com pontos com neblina, pontos isolados aí com neblina,
neblina e trânsito livre. Tem obras a partir do quilômetro 64. No trecho de serra, tempo nublado com trânsito livre também, e tem a operação Pare e Siga por conta das obras de duplicação das pistas. 7:10. Repita. 7:10. A Prefeitura de São José dos Campos retomou no sábado a vacinação dos idosos com 80 anos ou mais. Com a chegada da nova remessa de 5.000 doses da vacina AstraZeneca Fiocruz, as equipes da Secretaria de Saúde estão vacinando em casa os idosos dessa faixa etária que residem nas áreas de abrangência das UBS Resolve, de São Francisco Xavier, Buquirinha e Bom Sucesso. Também serão vacinados em casa os idosos atendidos pelas unidades avançadas de saúde dos bairros Majestic, Pernambucano, Santa Hermínia, Cajuru e Primavera. A Secretaria de Saúde otimizou o atendimento em todas as regiões da cidade para vacinar os idosos nas UBS Resolve. É necessário levar um documento oficial com foto e CPF. Ainda há um drive-thru das 8 da manhã às 3 da tarde no CEF, o Centro de Formação do Educador, na Avenida Olivo Gomes, número 250 em Santana, ao lado do Parque da Cidade. Lá é necessário apresentar documento oficial com foto que contenha CPF e comprovante de endereço original e cópia legível de ambos. A partir de amanhã, a Prefeitura de São José dos Campos dará continuidade à imunização de profissionais e trabalhadores de apoio à saúde, bem como dos idosos com 90 anos ou mais, com a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. A Advocacia Geral da União, a AGU, disse que não há irregularidades ou infrações legais na indicação do general Joaquim Silva e Luna para presidente da Petrobras. A manifestação atende à determinação do juiz da 7ª Vara da Justiça Federal da 1ª Região em Belo Horizonte, André Prado de Vasconcelos. Na semana passada, ele havia dado 72 horas para a União se manifestar sobre o assunto. A AGU foi notificada e cumpriu o prazo. O presidente Bolsonaro fez o anúncio no dia 19 de fevereiro. O general é o atual diretor da Itaipu Binacional. Se confirmado, Silva e Luna vai substituir o atual chefe da estatal Roberto Castelo Branco, indicado pelo presidente após as eleições de 2018. O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2021 começa daqui a pouco, às 8 da manhã, e vai até o dia 30 de abril. A Receita Federal espera receber mais de 32 milhões e meio de declarações nesse ano. O analista tributário da Receita Federal, Fernando Santos, comentou sobre quem deve declarar o imposto. As principais situações de obrigatoriedade de entrega da declaração do imposto de renda são contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis em 2020, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. Também o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis em 2020, cuja soma foi superior a R$ 22.847,76. Nesse caso, de quem recebeu auxílio emergencial. E também o contribuinte que recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Também está obrigado à entrega da declaração o contribuinte que teve a posse ou a propriedade em 31 de dezembro de 2020 de bens ou direitos de valor superior a R$ 300 mil, isso entre outras situações de obrigatoriedade de entrega da declaração. Fernando comentou sobre as mudanças, principalmente na questão tecnológica e também os cuidados necessários para não cair na malha fina. Em relação à declaração de imposto de renda entregue no ano passado, a principal mudança de legislação foi a que eu já comentei, sobre a obrigatoriedade de entrega da declaração para quem recebeu auxílio emergencial e recebeu também rendimentos tributáveis de valor superior a R$ 22.847,76. Em relação à parte tecnológica, houve várias melhorias, principalmente a criação de códigos para declarar os criptoativos, instalação automática da máquina virtual Java, ajustes no serviço Meu Imposto de Renda, novo aplicativo para o Carnê-Leão, nova página do Imposto de Renda, isso entre outras melhorias. O contribuinte, ao preencher a declaração, deve ter alguns cuidados para evitar que sua declaração seja retida em malha. Em relação à malha, vou relacionar 3 motivos que representaram 70% de toda a incidência da malha do ano passado. A omissão de rendimentos do titular, isso ocorre quando o contribuinte tem mais de uma fonte de rendimentos e não declara todas. A omissão de rendimentos do dependente, quando o contribuinte declara o dependente, mas não informa os seus rendimentos.
Valor de despesas médicas elevadas. O contribuinte ele deve declarar somente as despesas médicas que possui recibo. O analista tributário afirmou que o contribuinte poderá utilizar a declaração pré-preenchida, o que pode facilitar o processo. A entrega da declaração ela pode ser realizada a partir de hoje e o prazo final será às 23 horas 59 minutos e 59 segundos do dia 30 de abril. Para facilitar o preenchimento da declaração, o contribuinte poderá utilizar a declaração pré-preenchida. O contribuinte poderá acessar a declaração pré-preenchida a partir do próprio programa do Imposto de Renda. A Receita Federal disponibiliza para o contribuinte a declaração pré-preenchida, que pode conter informações relativas a rendimentos, deduções, despesas médicas, bens e direitos, dívidas e ônus reais e que são alimentadas diretamente no programa do Imposto de Renda, sem a necessidade de digitação, sendo de responsabilidade do contribuinte a verificação da correção de todos os dados pré-preenchidos na declaração, devendo realizar as alterações, inclusões e exclusões das informações necessárias, se for o caso. Mas, para acessar a declaração pré-preenchida, o contribuinte precisa possuir um certificado digital, sendo que a partir desse ano também poderão acessar a declaração pré-preenchida os contribuintes que possuam conta no site gov.br com níveis verificado e comprovado. São José dos Campos é a cidade do Vale do Paraíba com o maior número de declarações. São esperadas 177 mil. O segundo maior número fica com Taubaté, com 71 mil declarações. Em Jacareí são esperadas 51 mil declarações do Imposto de Renda. Agora 7 horas, 16 minutos. Repita. 7h16. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7 horas, 19 minutos. Repita. 7h19. O tráfego no viaduto Raquel Marcondes, na região central de São José dos Campos, será totalmente liberado a partir de hoje. A via passou por obras e estava recebendo serviços de recuperação da barreira física na divisão das pistas do viaduto. A recuperação do pavimento incluiu a demolição da camada superficial de concreto e substituição por pavimento asfáltico, além da recuperação das juntas do viaduto. A intervenção na via faz parte das obras complementares ao projeto da Linha Verde, já que o viaduto possui um grande fluxo do transporte público e será uma importante ligação com o projeto. Onyx Lorenzoni foi exonerado na sexta-feira do cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A decisão assinada pelo presidente Jair Bolsonaro foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Segundo a publicação, a exoneração ocorreu a pedido. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência afirmou que o ministro deixou o cargo para tratar de emendas do orçamento no Congresso Nacional e que reassumirá a pasta amanhã. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou que vai manter a bandeira amarela acionada neste mês. Com a medida, as contas de luz seguem com a cobrança de uma taxa adicional de R$ 1,34 para cada 100 kWh consumidos. É o terceiro mês consecutivo que o órgão regulador aciona a bandeira neste patamar, ou seja, os consumidores pagaram este valor de taxa adicional em janeiro e fevereiro deste ano. A agência reguladora explicou que, apesar das chuvas registradas em fevereiro, os principais reservatórios das usinas hidrelétricas do sistema elétrico ainda apresentam níveis baixos para esta época do ano. A Prefeitura de São José dos Campos aplicou R$40 mil em multas durante a fiscalização contra aglomerações e cumprimento das regras do Plano São Paulo na sexta-feira. Os agentes dispersaram ainda um fluxo no bairro Jardim Castanheiras com cerca de 150 pessoas. A ação contou com agentes da Vigilância, Guarda Municipal e Polícia Militar para fiscalizar o primeiro dia de validade do decreto, que impede a circulação das 11 da noite até as 5 da manhã. Durante a fiscalização, a Prefeitura atuou 8 comércios funcionando em horário irregular ou com ações em desacordo com o Plano São Paulo.
O presidente Jair Bolsonaro disse na sexta-feira, em visita a Caucaia, na Grande Fortaleza, que daqui para frente os governadores que fecharem seus estados é que devem bancar o auxílio emergencial. Ele, no entanto, não deu detalhes sobre como isso seria feito. Bolsonaro deu a declaração referindo-se àqueles que adotam medidas mais restritivas para conter o avanço da pandemia de Covid-19, como implantação de toque de recolher e proibição total de atividades não essenciais. Na semana passada, ele afirmou que o governo estuda pagar 4 parcelas de R$ 250 na nova rodada do auxílio. Segundo ele, o benefício pode ser retomado neste mês. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou que o governo federal reative leitos de UTI para tratamento de Covid-19 nos estados de São Paulo, do Maranhão e da Bahia. A ministra atendeu a pedidos feitos pelos 3 estados. A decisão é liminar, por isso ainda pode ser revista, mas o governo federal já é obrigado a cumprir determinação. Em nota divulgada ontem, o Ministério da Saúde disse que o pedido feito pelos estados é injusto e desnecessário. A pasta negou a desabilitação ou suspensão do pagamento de leitos, que, segundo o Ministério, tem sido feito conforme demanda dos governadores. O Ministério da Saúde cita ainda a medida provisória publicada na última quinta-feira, que liberou mais de 2 bilhões de reais à União para, entre outras ações, custeio de leitos. O governo do Peru anunciou ontem a prorrogação até 14 de março da suspensão de voos procedentes do Brasil. A medida preventiva visa evitar a entrada de passageiros que podem estar infectados com a nova variante do coronavírus. O país andino, que enfrenta a segunda onda da pandemia, também estendeu até 14 de março a suspensão de voos com duração maior de 8 horas, segundo o decreto. Estes voos estão suspensos desde 21 de dezembro. O governo proibiu os voos do Brasil em 26 de janeiro para conter o aumento de casos de Covid-19. O Ministério da Saúde registrou em 4 de fevereiro a presença da nova variante brasileira do coronavírus em 3 regiões, incluindo Lima. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E o primeiro dia do mês de março vai ser de sol, mas com aumento de nuvens ainda agora pela manhã. Há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite na região. Em São José dos Campos e Jacareí, o dia será quente. Os termômetros devem chegar à máxima de 28 graus. Neste momento, temos 20 graus. 7h24. Repita. 7h24. Uma aposta do Rio de Janeiro acertou as 6 dezenas e levou sozinha o prêmio de 49 milhões de reais do concurso 2.348 da Mega Sena, que foi realizado no sábado em São Paulo. Para o próximo sorteio, que acontece na quarta-feira, o prêmio previsto é de 2,5 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 02, 03, 07, 48, 51 e 54. Repetindo, 02, 03, 07, 48, 51 e 54. A Quina teve 107 apostas ganhadoras e cada uma leva 38 mil reais. A Quadra teve 6 mil apostas ganhadoras e cada uma leva 800 reais. 2 homens morreram e outros 2 ficaram feridos depois que um barco de pesca naufragou na ilha de Búzios, em Ilhabela, no sábado. De acordo com os bombeiros, eles foram acionados por um homem que fazia um passeio de lancha na região e encontrou as vítimas. O grupo tentou socorrer 2 pessoas que estavam desacordadas na água, mas os 2 homens não resistiram e morreram a caminho da balsa em Ilhabela. No barco havia 4 pessoas, 2 delas socorridas por outra embarcação que passou pelo local e percebeu o acidente. Segundo os bombeiros, o grupo havia saído de São Sebastião para pesca em alto mar, quando o barco naufragou na região da ilha de Búzios. 7h25. Repita. 7h25. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h28. Repita. 7h28.
A região do Vale do Paraíba registrou 38 mortes violentas durante o mês de janeiro. As informações são da Secretaria de Segurança Pública. De acordo com os dados divulgados pela pasta, foram 37 homicídios e um latrocínio, roubo seguido de morte. O número é 22% maior que o mesmo período de 2020, quando a região registrou 30 homicídios e um latrocínio. Em janeiro de 2021 também foram registrados 86 roubos de veículos, 11 roubos de carga e 176 furtos de veículos. Estados e municípios poderão contrair 20 bilhões de reais em empréstimos no sistema financeiro. O Conselho Monetário Nacional, CMN, aprovou o limite de créditos dos governos locais para 2021. O limite é o mesmo que vigorou no ano passado. O teto das operações com garantia da União, quando o Tesouro Nacional cobre eventuais inadimplências, vai corresponder a 9 bilhões de reais, o mesmo valor em vigor no ano passado. O limite das operações sem garantia do governo federal foi mantido em 11 bilhões de reais. A União tem um limite de contratação de crédito de 500 milhões de reais, valor 100 milhões de reais maior que o de 2020. O desemprego recuou para 13,9% no quarto trimestre de 2020, depois de atingir 14,6% no trimestre anterior. Mas a taxa média de desocupação para o ano passado foi de 13,5%, a maior desde 2012, o que corresponde a cerca de 13 milhões de pessoas buscando trabalho no país. O resultado para o ano interrompe a queda na desocupação iniciada em 2018, quando ficou em 12,3%. Em 2019, o desemprego foi de 11,9%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, divulgada na sexta-feira pelo Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE. O resultado no quarto trimestre foi puxado pelo aumento na ocupação em quase todos os grupos de atividades: agricultura, indústria, construção, comércio, entre outros. Apenas transporte ficou estável. Pindamonhangaba adiou a volta às aulas presenciais que estava prevista para hoje. A prefeitura não divulgou uma nova data. De acordo com a gestão, a medida foi tomada pelo início do registro de casos da nova variante da Covid-19 em cidades da região. Desde março de 2020, as aulas acontecem de forma remota na cidade. O presidente Jair Bolsonaro participou na sexta-feira em Tianguá, no Ceará, da assinatura da retomada de obras viárias em cidades do interior e na Grande Fortaleza. A visita ao Ceará ocorreu em meio ao aumento de casos de coronavírus no estado e, por isso, foi alvo de crítica do governador Camilo Santana, do PT, que não participou do evento. Antes de chegar ao local da cerimônia, Bolsonaro discursou para uma multidão aglomerada na praça principal da cidade. Grades que cercavam o local foram retiradas um pouco antes da cerimônia e o público correu para próximo da tenda em que foi assinada a ordem de serviço da obra da travessia urbana de Tianguá, na BR-222. A tecnologia do 5G estará disponível em todas as capitais brasileiras até julho de 2022. O edital para o leilão do 5G foi aprovado na semana passada pelo Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A agência também decidiu pela obrigatoriedade da adoção imediata do padrão em formato standalone, o que demanda a implantação de uma rede independente do atual 4G. O edital agora foi encaminhado para análise do Tribunal de Contas da União, TCU. Essa tecnologia permite o tráfego de dados até 100 vezes mais rápido que o padrão de quarta geração 4G, por utilizar um espectro de rádio mais abrangente, o que permite que mais aparelhos móveis se conectem simultaneamente, com mais estabilidade do que as redes atuais. Além disso, a tecnologia favorece o uso de ferramentas inteligentes, interconexão de equipamentos e máquinas em tempo real e da chamada Internet das Coisas. Agora 7h32. Repita. 7h32. Vamos agora às informações sobre os indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York fechou sem tendências definidas na última sexta-feira. O Dow Jones fechou em queda, perdeu 1,5%, fechou a 30.923 unidades, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,56% e fechou em 13.192 pontos. No Brasil, o Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou em baixa na sexta-feira e concluiu a pior semana desde março de 2020.
quando o novo coronavírus tornou-se uma pandemia. O índice teve queda na sexta-feira de 1,98%, fechou aos 110.035 pontos. Já o dólar comercial fechou em alta de 1,66% ante o real, cotado a R$ 5,60 na venda. Euro fechou cotado a 6,77, com alta de 0,77%. E é hora da boa notícia. A cidade de São José dos Campos foi escolhida pela Universidade Espacial Internacional para sediar um dos maiores programas espaciais do mundo. Com isso, será o primeiro município brasileiro a receber a iniciativa prevista para acontecer em 2023. O programa espacial terá duração de 2 meses e contará com painéis de astronautas, palestras, competições de robôs, lançamento de foguetes, além de outras atividades focadas na popularização da ciência e das atividades espaciais. A organização tem parceria entre a Prefeitura, o INPE e o ITA. Ao todo, cerca de 300 profissionais de mais de 20 países devem participar das atividades. Os detalhes da formalização do município como sede do evento dependem apenas de uma visita técnica da universidade responsável. Agora 7h34. Repita. 7h34. A Justiça acatou denúncia do Ministério Público Federal contra Guilherme Boulos do PSOL e outras 2 pessoas sob a acusação de invasão e ocupação do triplex de Guarujá, no litoral de São Paulo, em abril de 2018. A invasão foi em protesto contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. A equipe de Boulos divulgou nota afirmando que considera a denúncia absurda. A decisão de aceitar a denúncia foi da juíza Lisa Taubenblatt, da 6ª Vara Federal de Santos, e ocorreu na semana passada. O Ministério Público aponta que os réus teriam supostamente infringido o artigo 346 do Código Penal, que dispõe sobre tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção, com pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A denúncia apresentada pelo procurador Ronaldo Rufo em janeiro do ano passado incluiu o próprio ex-presidente, acusado de incentivar Boulos a invadir o imóvel. No entanto, a denúncia sobre a participação de Lula na invasão foi negada. A arrecadação em janeiro cai, mas é a segunda maior da série histórica. A Receita Federal divulgou os números referentes à arrecadação do mês de janeiro. No primeiro mês de 2021, a arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais somou 180 bilhões 221 milhões de reais. Descontada a inflação, representa queda de 1,5% na comparação com o montante arrecadado em janeiro do ano passado. Apesar da queda, os números oficiais mostram que o resultado ficou acima de anos anteriores. Foi a segunda maior arrecadação da série histórica para meses de janeiro, ficando atrás apenas do primeiro mês de 2020, quando foram arrecadados em valores já corrigidos pouco menos de 183 bilhões de reais. Segundo o fisco, o desempenho da arrecadação no mês de janeiro foi impulsionado por pagamentos atípicos de imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro líquido e de cotas do imposto de renda das pessoas físicas que deveriam ser pagas em 2020 e foram adiadas em razão da pandemia. Conhecer os valores arrecadados é importante porque é essa arrecadação que ajuda o governo a tentar cumprir a meta fiscal. No ano passado, os gastos foram maiores que as arrecadações e o rombo nas contas do setor público consolidado, formado por União, estados e municípios, apresentou déficit primário de quase 703 bilhões de reais. A meta para 2020 era de 118 bilhões e 900 milhões, mas o decreto de calamidade pública em razão da pandemia de Covid-19 dispensou o governo de cumprir a meta. Este ano as contas do governo devem ficar de novo no vermelho. A projeção do Ministério da Economia de rombo nas contas públicas em 2021 é de pouco menos de 250 bilhões de reais. Da Rádio 2, Milena Abreu.
7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h40. Repita. 7h40. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. E o Palmeiras depende de um empate para conquistar o tetracampeonato da Copa do Brasil. Na primeira final, disputada na noite de ontem, o time alviverde contou com o gol de Gustavo Gomes na Arena do Grêmio para bater a equipe mandante por 1-0, apesar da expulsão de Luan. Com o resultado, o Palmeiras garante o título com um empate na segunda final, enquanto vitória simples do Grêmio leva aos pênaltis. O confronto decisivo está marcado para 6 da tarde do próximo domingo, no Allianz Parque. O Corinthians virou sinônimo de 0-0. Ontem, o Timão empatou 100 gols com o Bragantino em Bragança Paulista na largada das duas equipes no Campeonato Paulista e chegou ao terceiro jogo seguido sem ter o placar movimentado. E pode agradecer a Cássio e ao VAR por isso. O goleiro fez defesas seguras ao longo de toda a partida e a tecnologia anulou um gol de Léo Ortiz quase no fim do jogo. O zagueiro estava impedido. O Corinthians agora tem um clássico pela frente. Na quarta-feira recebe o Palmeiras. Na segunda rodada do Paulistão será a estreia do adversário no campeonato. Treinador novo, campeonato diferente e os mesmos problemas de sempre. O São Paulo só empatou por 1-1 com o Botafogo Paulista ontem no Morumbi, na estreia do Paulistão. Com o Hernan Crespo no banco de reservas pela primeira vez, o tricolor repetiu as antigas falhas. Dominou o jogo, mas abriu espaços, tomou um gol de contra-ataque e só conseguiu empatar depois de muito insistir. Dudu para o Pantera e a Arboleda para os São Paulinos marcaram. No fim, o VAR manteve a decisão de campo de anular um gol de Pablo por um duvidoso impedimento de Daniel Alves. Santo André e Santos estrearam o Campeonato Paulista com um empate por 2-2 na noite de ontem no Canindé pela primeira rodada do torneio. Com o time todo reserva e sob o olhar do novo técnico Ariel Roland, que assistiu ao jogo das tribunas, o Peixe mostrou novos valores em campo que podem ser utilizados ao longo da temporada. A equipe foi treinada pelo auxiliar Marcelo Fernandes. O Santo André abriu o placar com Vitinho. O Peixe virou com Jamota e Gabriel Pirani e o Ramalhão igualou o placar no segundo tempo com o Ramon. O Flamengo divulgou ontem a lista dos jogadores que vão disputar o início do Carioca, com a presença de 2 reforços, o zagueiro Bruno Viana e o volante Hugo Moura, que estava emprestado ao Coritiba. A estreia no estadual é amanhã contra o Nova Iguaçu. Os principais jogadores só se reapresentam no dia 15 de março após férias. Por causa da abertura apenas hoje da janela de transferências internacionais, Bruno Viana não poderá ser escalado na estreia. A tendência é de que fique à disposição a partir da segunda rodada. O vôlei Taubaté bateu na noite de sábado o América Mineiro por 3-0 no ginásio Tancredo Neves pela 10ª rodada do retorno da Superliga. Com a vitória, o Taubaté chega aos 50 pontos, segue na segunda colocação e diminui a diferença para o líder Cruzeiro para 4 pontos. O América Mineiro é o 6º colocado com 27 pontos. Na quarta-feira, o Taubaté encara o Campinas no ginásio do Abaeté em rodada atrasada da Superliga. O São José empatou 100 gols com o São Caetano em jogo-treino no sábado, disputado em Guarulhos. O duelo faz parte da preparação da Águia para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3. Foi o 4º jogo-treino do São José na pré-temporada. O time estreia no Campeonato Paulista no próximo sábado contra o Linense no Martins Pereira. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, 7h44. Repita. 7h44. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Rua Armando de Oliveira Cobra, no Serimbura, Avenida Paulista, no Jardim Esplanada, Avenida Central, no Chácaras Reunidas e também na Rua Roma, no Jardim Augusta. Todas as vias, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Programação do Fumacê em São José dos Campos para hoje, região norte.
Bairro Freitas, Village Alpino, Condomínio Fazendão, Buqueirinha 1 e 2, Pedra d'Água, Mirante do Buqueirinha, Boa Vista, Residencial Mantiqueira, Chácara Havaí, Águas de Canidu, Vila Cândida, Recanto do Caetê 1 e 2, Vila São Geraldo, Vila Paiva e Altos da Vila Paiva. Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com a situação complicada para o motorista nesta manhã de segunda-feira. Primeiro dia do mês de março já começou difícil. A partir de Guarulhos, a gente tem vários pontos de lentidão no sentido São Paulo. Trânsito lento agora no 207 na pista expressa e na pista marginal do 219 até o 224, isso na altura de Guarulhos. Aí um pouco mais à frente, já quase na chegada a São Paulo, também na pista marginal, lentidão vai do 227 até o 230. Todos os pontos aí por causa do excesso de veículos. Também tem lentidão agora, ainda aí pela Presidente Dutra, na pista expressa, quilômetro 230, também ali quase na chegada a São Paulo e também por causa do excesso de veículos. A rodovia Ailton Senna também está com a situação complicada, lentidão agora na altura de Guarulhos, no sentido capital, vai do quilômetro 23 até o quilômetro 18, também por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo bem em ambos os sentidos, assim como a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, e também a Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, neste momento vai melhorando aí o tempo, estava com neblina no comecinho da manhã, agora a gente já tem vários trechos ali onde o sol vai aparecendo, mas a Tamoios tem obras, começam ali no quilômetro 64, finalzinho do trecho de Planalto, são as obras de duplicação do trecho de Serra e por conta disso tem a operação Pare e Siga justamente aí no trecho de Serra. 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h49. Repita. 7h49. E vamos às reclamações ouvintes pelo WhatsApp Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. Eloy. Clemente, a gente tem a reclamação aqui do Fernando. Ele é nosso ouvinte de São José dos Campos, é morador do Jardim Jussara e ele fala sobre o rio Cambuí. Ele disse pra gente que quando cai qualquer chuvinha, forte ou não, o nível da água do rio tá subindo muito e tá subindo rápido. Aí ele pede para a prefeitura que seja aumentada a vazão do rio, ver se tem essa possibilidade, porque não é fácil passar esse período de chuva com medo de inundação. Cada vez que começa a chover, o pessoal ali do Jardim Jussara já começa a ficar preocupado, segundo informações do nosso ouvinte Fernando. Ou aumentar a vazão, viu o que está acontecendo, né? Porque isso não é comum, porque né? Qualquer chuva não é comum mesmo, alguma coisa não está certa. O Guilherme, também de São José dos Campos, ele reclama aqui de um buraco na Rua Oroz, na altura do número 146, Palmeiras de São José. Ele contou pra gente que a Sabesp fez o buraco, não sinalizou e ele quase quebrou o carro passando pelo local. Ele inclusive parou, fez um vídeo, mostrou pra gente. Ou seja, é aquela clássica situação desse período, né? O buraco estava lá, não foi sinalizado, choveu, encheu de água e quando o Guilherme percebeu, já tinha passado por dentro do buraco, né? Choveu, encheu de água, aumentou o buraco. Que aumenta, né? Claro, com certeza. Né? E fica cheio d'água, você não percebe, não sabe qual é a profundidade do negócio, né? Para quem é reclamação, para a Sabesp ou para a Prefeitura, Giovana? Acho que neste caso... Para os dois. Vamos encaminhar para a Prefeitura e para a Sabesp. Porque se a obra da Sabesp, eles têm a responsabilidade de pelo menos sinalizar, né? O certo seria fechar e a Prefeitura de fiscalizar, de cobrar, né? Claro. Não dúvida, é verdade. Mas não é só em São José dos Campos que a gente tem problema, não. A gente tem problema também em Jacareí. A Sueli, ela mandou pra gente uma informação aqui dizendo que o SAI arrumou um vazamento na casa dela no dia 11 de fevereiro e até agora não arrumou a calçada. Ela mandou inclusive várias fotos mostrando a situação e 11 de fevereiro, hoje é dia 1º de março, daqui a pouco faz aniversário de um mês e tá lá a calçada toda quebrada, cheia de entulho. Então a gente pede uma atenção aí do pessoal do SAI para verificar o que está acontecendo. É a Rua das Amarilis, no Primavera, em Jacareí. Jardim Primavera. Exatamente. A gente tem também a reclamação do Éder, que é nosso ouvinte de Jacareí. Aliás, essa é uma reclamação antiga de outros moradores também. E
E o Éder é morador do Vila Branca há 20 anos. Ele contou pra gente que nesse tempo, claro, a população do bairro só aumentou. Chegou lá antes do bairro, viu, Eloy? Eu acho que ele chegou quando inauguraram o bairro, chegou né? Chegou lá antes do bairro. Agora, o legal é exatamente isso, que o Éder, justamente por ser um morador antigo do bairro, ele foi acompanhando aí o crescimento do bairro, e ele disse pra gente que a cada dia que passa o acesso à Via Dutra fica mais difícil nos horários de pico. Ele mandou essa mensagem pra gente na sexta-feira. Ele disse que saiu da casa dele, que é ao lado da Via Dutra, ele levou 30 minutos para conseguir chegar na Dutra. Quer uma água, Eloy? Eu acho que vou precisar, Clemente, porque, olha, é uma situação que a gente... Aliás, ali da Getúlio Vargas, né, a saída ali em direção à Via Dutra, todo dia a gente tem problema. Os ouvintes estão sempre mandando fotos, mandando vídeos. É uma situação muito complicada, né? Não sei se tem solução agora, porque a tendência agora com a nova estação da Via Dutra, isso seja colocado no plano. Acho que foi colocado no plano. Teoricamente foi colocado. Não consegue arrumar ali, porque pertence à CCR, Nova Dutra, que não fez nada. Ali, né? E o problema é exatamente aquele funil, né? A gente vem da Getúlio Vargas, são 2 pistas na Getúlio, ali no sentido Via Dutra. Isso. E aí, quando chega ali na altura da saída do Vila Branca, quer dizer, tem o pessoal que vem do Vila Branca, tem as 2 pistas que estão vindo pela Getúlio Vargas. Vila Branca cresceu muito. Exato, muito acesso, mais. Né? E aí, chega na hora de acessar a Dutra, é uma pista. Não tem como, né? Infelizmente, do jeito como a coisa está ali. Agora, a concessão da rodovia Presidente Dutra foi prorrogada por mais um ano, Mais um ano. Então mais vai ter que ter paciência e mais um ano de espera, Uma pena, né? No mínimo. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação, fica à vontade para participar. Manda mensagem para o nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h53. Repita. 7h53. E vamos a Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. A ministra Rosa Weber, do Supremo, está mandando o governo federal reabrir 3.258 leitos de UTI em São Paulo. Interessante que o governo federal já repassou para São Paulo 135 bilhões para combater a Covid e mais 55 bilhões de auxílio emergencial das pessoas que ficaram sem recursos, né? E o próprio Supremo foi quem determinou que a posição do governo federal é secundária, né? É principalmente no combate à Covid as medidas prioritariamente governos municipais e governos estaduais. O governo federal fica só pagando. É interessante isso. Essa intromissão do Supremo em questões do Poder Executivo. Por exemplo, lá no sul da Bahia, nos municípios de Mucuri e Prado, né, há uma questão fundiária importante, eu diria até quase tragédia, né? Preocupante, em que o INCRA foi para lá para regularizar a questão fundiária e o MST não deixou porque ele, MST, é que quer fazer essa regulação que cabe ao INCRA pela Constituição, pela lei, né? Aí, para se garantir, o INCRA pediu Força Nacional, o ministro da Justiça pediu, Força Nacional foi para lá, mas o governador da Bahia recorreu ao Supremo, e o Supremo, em 17 de setembro, o último, deu uma liminar tirando a Força Nacional de lá. É incrível, né? O secretário de Assuntos Fundiários deve ir ao presidente do Supremo nesta semana tratar desse assunto. É mais um caso de intromissão, né? A lei está muito clara, mas há essa intromissão. Bom, eu queria deixar registrado aqui a alegria, né, por termos um satélite 100% brasileiro, inclusive com os painéis solares, com uma tecnologia de ponta, desenvolvida aqui no Brasil, foi lançado com êxito lá na Índia, né, está numa órbita de 750 quilômetros de altitude e consegue dar detalhes como se estivesse a 64 metros de altura. Vão ser lançados mais 2 satélites, além do Amazônia 1, né? Isso foi no nosso horário aqui, foi na madrugada de sábado para domingo. Estava lá o ministro astronauta, o ministro Pontes,
acompanhando o lançamento, é um convênio entre o Brasil e a Índia. Agora, eu lamento que não usem o nosso veículo lançador de satélites, cujo lançamento há uns 30 anos ou mais, eu acompanhei, testemunhei lá no Rio Grande do Norte, na Barreira do Inferno. Não sei por que a gente não lança por aqui mesmo, né? Assim como a vacina, né? Tem 11 lugares pesquisando vacina contra a Covid e a Índia produz a vacina. E a Índia se tornou independente em 1947. Teve a primeira Constituição em 1950, né? E nós ficamos atrás, né? É a falta no ensino. O ensino é básico para um país ter futuro. Bom, eu falei em vacina, o Dr. Ricardo Zimmermann está vibrando com a conclusão confirmou a conclusão de um grupo brasileiro, a conclusão do Dr. David Ho, aquele do coquetel da AIDS, que as novas cepas, ele está vibrando porque conseguiu acertar, as novas cepas têm novos instrumentos para penetrar na célula que reduz a eficácia das vacinas, né, do plasma, desse plasma convalescente, aumenta a infecção, e ele diz que isso confirma a validade do tratamento precoce e até da prevenção de drogas conhecidas, antigas, baratas e que reforçam a célula. Não tem nada a ver com o vírus. Por mais que o vírus tenha mutações, a célula se reforça nas suas defesas, né? Aí vem o lado bom, desde que nós paremos com essa loucura de tentar impedir que as pessoas sejam bem tratadas pelos médicos. Na minha cidade, em Cachoeira do Sul, eu fiquei orgulhoso que 49 médicos da cidade, são quase todos, fizeram um abaixo-assinado, uma nota pública à sociedade cachoeirense, recomendando, né, dizendo que aderem, que vão aplicar o tratamento precoce, né, e também a prevenção com os medicamentos antigos, conhecidos, que têm nova aplicação. Bom, e eu queria registrar aqui também, né, que a gente está falando aí em questões de saúde, né? Queria recomendar para os ouvintes, homens e mulheres, que está começando o Março Azul, e nesse Março Azul é contra o câncer coloretal, que é o segundo que mais mata homens e mulheres. Então, eu faço todos os anos o exame, integrando aí o check-up que a gente faz todos os anos. Recomendo também para vocês, né? A qualquer sinal, procure o seu médico para prevenir, porque é curável, né? Nos primeiros, no início. Bom, por hoje é isso, e de Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.